Fala galera, Gabriel Roban aqui na área novamente. E hoje eu vim fazer uns comentários com vocês a respeito do iPhone 14 que a Apple anunciou ontem no evento dela. Vim fazer ali as minhas perspectivas a partir de um olhar de um fotógrafo, de um filmmaker, e fazer ali a minha análise sobre essas atualizações das câmeras, enfim, pela parte mais de fotografia. Acho que uma coisa que é interessante comentar, cara, que eu sinto que recentemente um dos principais motivos que as pessoas têm interesse de atualizar o seu celular, o seu iPhone, vem muito desses recursos de câmera, né? De como as câmeras vão se atualizando, a qualidade da fotografia, a qualidade do vídeo, os recursos ali para produção de conteúdo, de redes sociais, Instagram. E eu sinto que muitas outras características como bateria e tela acabam meio que ficando em segundo plano. Não que elas não sejam importantes e as pessoas não prestem atenção nisso, mas eu sinto que essa empolgação de atualizar o celular tá muito ligado a qualidade, né, das câmeras e principalmente nesses últimos iPhones, assim. Uma coisa que eu achei interessante comentar é que agora o iPhone 14 tem uma versão Plus, né, com a tela maior. Eu acho que faz bastante sentido esse celular existir, porque a pessoa quer um telefone com uma tela maior, com uma tela menor, e ela não necessariamente precisa pagar pelo Pro, né, para ter a função da tela maior. Eu acho que faz bem mais sentido do que o iPhone mini, né, das gerações passadas. E aí tem que avaliar se essa decisão vai ficar mais fácil ou mais difícil para quem ali, né, estiver escolhendo na hora de atualizar. Eu particularmente acho que ela fica mais fácil, né? A pessoa que tem um uso um pouco mais leve ali, com iPhone 13, iPhone 14, e ela acaba não ficando tanto na dúvida se ela vai pro Pro ou não, para ter uma tela maior, né? Para algumas pessoas esse recurso de tela é bastante importante. Eu sempre comento, né, com os amigos fotógrafos, enfim, esse pessoal do mês, esses papos sobre equipamento. Eu sempre falo que megapixel é uma contagem bastante relativa, assim, né? Para muitas pessoas, às vezes, que estão mais começando e querendo escolher um equipamento, elas se deixam levar muito por essa contagem de megapixels, né? E eu sempre bato muito nessa tecla de que isso não é importante. Inclusive, eu achava que essa corrida por megapixels meio que já tinha dado uma cessada. Acho que um dos maiores destaques ali dos comentários da Apple sobre esse iPhone novo está relacionado à quantidade de megapixels, né? Que o iPhone 14 Pro agora vem com 48 megapixels na câmera principal, né? Mas eu vou chegar lá, vou falar um pouco do 14 primeiro, as atualizações dele, e a gente fala do 14 Pro. Só dando uma pincelada para quem está assistindo esse vídeo e quer um resumo geral, o iPhone 14 agora, tanto o 14 quanto o 14 Plus, em relação a processamento, capacidade de processamento, não mudou muita coisa do iPhone 13, ele ainda tem o A15 Bionic, né, que é o mesmo processador do ano passado. A diferença é que agora parece que ele tem um sensor do iPhone 13 Pro, que tem um core a mais de GPU, né, então ele com uma capacidade um pouquinho maior de processamento, e o 14 agora vem com esse A15 do ano passado, mas do Pro, né. Que é uma diferença pequena, e a Apple inclusive nem citou muitos números de diferença de processamento, deve chegar algo assim, deve ser coisa de 10, 15% mais, e é uma coisa que na prática não vai fazer tanta diferença para a maioria das pessoas, assim. No 14 tiveram algumas atualizações de câmera, principalmente relacionadas ali à abertura, né? Abertura em baixa luz, né? O sensor ainda continua de 12 megapixels, só que o sensor veio um pouco maior, e agora ela é f1.5 e antes era 1.6, então ela melhorou um pouquinho a performance ali em baixas luzes, né? Aumentou um pouquinho a abertura da câmera principal. Eu senti que o foco que a Apple colocou nesse evento está muito relacionado ao desempenho em baixas luzes, assim, tanto o 14 quanto o 14 Pro, ela falou muito, né, desses recursos. Inclusive ela citou alguns números ousados, né? A câmera do 14, a Apple comentou que ela teria 49% a mais capacidade em baixas luzes, né? E a câmera ultra wide continua meio que sendo a mesma, nem comentaram muita coisa sobre ela. Inclusive é a mesma ultra wide do iPhone 11 ainda, né? Os iPhones, né, de entrada, o 11, 12, 13, 14, eles ainda não receberam atualizações muito relevantes na ultra wide, que não é o que vinha acontecendo nos 13 Pro, nos modelos Pro, né? 12, 13 eles vinham recebendo atualizações, e o 14 Pro também recebeu umas pequenas atualizações nessa câmera ultra wide. Achei interessante que eles melhoraram a câmera de selfie, né? É engraçado que é uma câmera que as pessoas não dão muita atenção, mas na hora de comprar um iPhone ou de ver ali os novos recursos dela, mas é uma câmera que a maioria das pessoas usa bastante, né? Até para fazer uma videochamada ou tirar alguma foto para redes sociais.
é uma câmera que as pessoas usam muito, né? E ela recebeu algumas pequenas atualizações, melhorou um pouco a abertura e um pouquinho da capacidade de processamento ali da câmera. A abertura dela agora ela foi de 2.2 para 1.9, então teve um ganho ali talvez de uns 15%, né? Além de também, como a Apple comenta, também 2 vezes mais capacidade em baixas luzes, né? E falando também da câmera principal, ela também a Apple afirmou que ela tem 2.5 vezes mais capacidade em baixas luzes. E falando um pouquinho dos recursos de vídeo, isso é uma coisa que a Apple trouxe tanto no 14 quanto no 14 Pro, alguns recursos ali para estabilização, né? Hoje, se você for ali pensar nas atuais GoPro, nas câmeras da DJI, todas essas câmeras de ação, ela tem uma capacidade de estabilização muito potente, muito poderosa, né? E isso permite que você consiga fazer filmagens muito estabilizadas sem a necessidade de um gimbal. Eu sinto que até nos modelos mais antigos, desde o iPhone 11 eu já via já via com muito bons olhos essa capacidade de estabilização. E dessa vez ela trouxe alguns recursos ainda mais poderosos, inclusive na imagem de demonstração que a Apple coloca, ela me parece ser uma estabilização bastante potente. Inclusive, se for da forma que eles estão demonstrando aí, parece ser muito boa essa atualização. Estou deixando um comentário, não sei se vocês viram aí o anúncio do novo Apple Watch Ultra. Eu sou usuário de Apple Watch, eu gosto bastante, assim, mas nem de longe sou o tipo de usuário que seria assim, o público do Apple Watch Ultra, né? Para situações extremas, mergulhador e alpinista, coisas nesse sentido. Mas, cara, eu particularmente achei muito interessante esse produto, esse botão a mais ali para ação. Eu acho que a Apple talvez esteja tentando entrar um pouco naquele público que usa os Garmin e esses relógios mais técnicos, assim, né? Eu particularmente achei muito interessante e fiquei curioso para saber o que vocês acharam desse produto. Eu ainda não comentei muita coisa com as pessoas sobre esse relógio, mas eu particularmente achei bastante interessante. O problema é só o preço, né? Ele veio um pouco mais caro, ele veio a $800 nos Estados Unidos e aqui no Brasil mais de R$10.000, o preço já está atualizado no site. Eu achei um preço bastante salgado, esse fator Apple aí de mais de 10 vezes, no caso 12 vezes, né? É um pouco complicado, assim, um relógio bastante caro, mas eu achei um produto bem interessante, assim, talvez até para o futuro que ele possa vir a se tornar. Achei um produto legal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse produto. Bom, mas vamos lá, né? Agora vamos comentar as novidades aí que a maioria das pessoas entraram para ver, que é do 14 Pro e do Pro Max, né? Ele trouxe alguns recursos de câmera bem interessantes, inclusive eu achei que foi uma das mais interessantes das últimas versões. A câmera parece estar bem melhor. A Apple frisou muito sobre agora a quantidade de megapixels, né? É a primeira vez aí desde o iPhone 10, se não me engano, ou 11, que a câmera tem 12 megapixels e dessa vez ela veio com 48, que é um salto bastante alto, né, para a quantidade de megapixels. Mas eu não acho que necessariamente a quantidade de megapixels é o mais interessante aqui, mas sim o tamanho do sensor, né? O sensor, se não me engano, ele veio 65% maior, né? E certamente o tamanho desse sensor é o que mais faz diferença ali, né? Pensando na qualidade de imagem, no resultado final, e isso somado ali com um megapixel mais alto, é bastante interessante. Interessante falar também que agora o 14 Pro e o 14 Pro Max veio com o A16 Bionic, né, que é o novo chip da Apple. Ele sim tem uma capacidade de processamento bem maior, né? Ele sim recebeu a atualização do novo chip, com mais performance e capacidade, apesar de que ainda assim eu acho que isso não vai fazer tanta diferença para a maioria das pessoas ali, falando de capacidade de processamento. O que eu achei interessante é que mesmo você tendo uma foto ali de com 48 megapixels, na verdade é como se os pixels estivessem sendo somados, né? E com esses pixels maiores você consegue uma imagem com um pouco mais de informação, mais detalhes, mas você também tem a possibilidade de gerar imagens ali com o resultado final de 12 megapixels, mas com mais detalhes, né? Isso é interessante porque você mantém ali o tamanho do arquivo, né? Agora o Apple Pro RAW, né, que é o recurso de fotografia, ele também permite que você faça o Pro RAW com 48 megapixels, mas pelo que eu entendi, você tem ali você perde você gera um pouco de ruído na imagem, não é o processamento mais limpo. Parece que a estimativa é que uma foto Pro RAW com 48 megapixels seja já com 50 mega de tamanho. Isso é maior do que a câmera que eu uso aqui, que faz RAW também. O arquivo da minha câmera acho que dá em torno de uns 30 mega em RAW, né, bruta. E o do iPhone vai ser maior, então você tem que tomar cuidado aí com esse uso
para a capacidade de memória do seu celular, porque as fotos vão vir bem grandes. Mas fora isso, você tem ainda a possibilidade de trabalhar com 12 megapixels, o que para a maioria das pessoas é o que vai servir pro dia a dia, assim. Uma coisa que eu achei interessante é que agora a câmera principal, ela diminuiu um pouco a distância focal, ela foi de 26 para 24 milímetros. É uma diferença pequena de 2 milímetros, mas eu achei legal porque agora é como se você estivesse padronizando ali numa distância focal um pouco mais familiar, sabe? A 24mm é uma lente que a maioria das pessoas usa, inclusive eu tô me filmando agora com uma 24mm. É uma lente que eu uso muito, principalmente para produção de vídeo, para YouTube. É uma das lentes que eu mais gosto de usar, assim. E eu acho legal eles padronizarem, mesmo que seja uma diferença pequena, né? Agora você está trabalhando com uma distância focal mais familiar. Eu achei interessante isso, eu achei positiva essa mudança, mesmo que ela seja um pouquinho mais aberta, né? E agora a diferença dela para telefoto é de que antes agora é de 24 para 77, né? Que é uma lente já semi-tele mesmo. Interessante, eu acho que são duas lentes ali que estão próximas, né? Talvez se a 77 ficasse no 75, mas enfim, é uma diferença muito pequena. Falando um pouco da Ultra Wide, né? Ela veio um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais escura do que o modelo antigo. Ela foi de 1.9 para 2.2 a abertura, mas talvez isso faça sentido para melhorar um pouco o detalhamento, a forma como a câmera renderiza. Inclusive, eu acho que a câmera Ultra Wide ela ainda é muito inferior às outras câmeras principais dos iPhones e de todos os outros modelos. Eu acho que a Ultra Wide, inclusive, que é uma das minhas lentes preferidas pro iPhone. No momento ali de fotografar com o iPhone, eu acho que é uma das lentes mais legais, mas ela só dá para ser usada em situação de excelente luz durante o dia. Se qualquer coisa que eu for fazer num ambiente interno ou um pouco mais fechado, ela destrói a qualidade da imagem. A qualidade é muito ruim ainda, mesmo dos mais modernos. E aparentemente essa do 14 Pro não mudou muita coisa. Aparentemente ela melhorou um pouco a performance em baixas luzes, né? Provavelmente por esse Photonic Engine aí que a Apple citou, que eu achei um pouco confuso esse termo, não sei nem direito o que ele significa, mas é uma forma ali de trabalhar via software, né, esses recursos de processamento de imagem, né, principalmente em baixas luzes, em HDR também, e HDR e profundidade, né? Seria legal a Apple trazer a Ultra Wide para um patamar de qualidade um pouco melhor. Provavelmente é uma das lentes que as pessoas usam menos para poder, né, para você ver como é que ela está atualizando isso dessa forma. É uma justificativa pela qual ela atualiza dessa forma essas câmeras. Mas eu acho que está se aproximando, mas eu acho que a Ultra Wide podia chegar mais perto da qualidade, principalmente da lente principal. Como eu falei, é a minha lente preferida, eu acho muito interessante essa lente e os recursos dela, principalmente para fotografia. Eles fizeram um comentário de que os flashes melhoraram um pouco mais, né? Você tem um resultado um pouco mais orgânico, um pouco mais parecido com um flash de uma câmera, principalmente em momentos noturnos ali. Achei interessante. É uma coisa que eu não dou muita atenção falando de flash para iPhone. Quando eu penso em flash eu já penso em usar a câmera mesmo, mas é interessante saber que ele veio um pouquinho melhor. E um comentário que a Apple fez também a respeito da qualidade das lentes em baixas luzes, né? Parece que pelo menos que todas elas vieram pelo menos com 2 vezes melhor performance em baixas luzes. Eu achei isso bastante interessante. É onde realmente o iPhone vai sofrer mais ali na performance, né? Agora falando um pouquinho da parte de vídeo, né, dessas atualizações do 14 Pro, achei interessante que a Apple não trouxe nada em 8K ou 6K, que é uma tendência que outras marcas estão trazendo aí, com a 7S III, a Canon R5, essas câmeras estão vindo aí com 8K, e talvez eu achei que pudesse, né, tô começando a ouvir falar muito de 8K no mercado, tem tecnologia de televisores, né, videogame, então achei que talvez o iPhone já pudesse trazer isso, mas sinceramente eu acho até melhor, porque é um recurso que faz nem muito sentido ser usado ainda para produção de conteúdo em geral, para uso de pessoas normais, né? Interessante que o Cinematic Mode lá para vídeo, né, que é um recurso bem interessante que veio no iPhone 13. Antes ele era 2.5K, agora ele atualizou, você consegue fazer um modo cinemático em 4K, né? Isso é interessante, melhora um pouco você padroniza um pouco mais ali a tua produção. É legal saber que tem esse recurso ali do modo cinemático, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes ali de filmagem no iPhone, né? Além de que a estabilização melhorou bastante na produção de vídeo, né? E como eu falei sobre o 14 Pro, aparentemente pelos vídeos de demonstração da Apple parece estar muito robusta essa estabilização, e cada vez mais eu já acho, inclusive nos modelos recentes, que um gimbal já está deixando de ser necessário para a maioria das coisas, né? E pô, se o cara tá ali correndo com o celular na mão e ela estabiliza dessa forma, é aí que não vai precisar menos ainda, né? Bom, e só fazendo uns comentários sobre a tela, que eu achei que também foi algumas atualizações interessantes. Agora a tela trouxe esse recurso de Always On Display, que eu particularmente acho muito interessante esse recurso. Eu não tenho muita intimidade ainda com o Always On, o meu relógio não tem esse recurso,
que foi uma coisa que veio primeiro nos Apple Watch, né? E eu acho bastante interessante o Always On Display, eu acho bonito, assim, e é legal que o iPhone tenha esse tipo de recursos, às vezes para, né, no momento que você vê 1 hora e tal, a interação com o celular talvez seja um pouco mais eficiente. Gostei desse recurso. Talvez uma das características mais fortes ali seja agora essa ilha na tela, né? Que antes era o Notch e agora eles estão chamando de Dynamic Island, né? Eu achei interessante ali a forma como ela interage com aquela trava de hardware, né? Por conta do sensor do Face ID e da câmera frontal. A Apple ainda não optou por esconder isso por trás da tela, como outras marcas, outras empresas já fizeram. Eu particularmente achei interessante, ainda não sei, ainda não, né, seria legal testar para ver como é que ela é na prática. Mas eu fiquei curioso para saber a tua opinião, o que vocês acharam dessa ilha ali na tela do iPhone 14. E vamos ver se isso vai ser legal ou não. E aí uma coisa que eu particularmente não é que eu não gostei muito, mas eu não sei nem dar muita opinião sobre isso. Um alerta aí para brasileiros que estiverem indo comprar o iPhone lá nos Estados Unidos, agora talvez no final do ano, né? Não estiverem indo para lá e pretendem pegar o 14, ficar esperto que o modelo americano ele não tem mais um chip físico, né? Que antes você conseguia comprar um iPhone mais novo, só colocar o chip ali e estava resolvido. E o iPhone 14 novo americano não tem mais esse recurso de chip físico, né? Só o chip virtual, o eSIM. A forma como as operadoras aqui no Brasil fornecem esse serviço de eSIM ainda é um pouco arcaico, você tem que ir presencialmente até lá, e aí tem que ver aí, ficar esperto e pesquisar e entender como é que é essa solução para você não ir para os Estados Unidos comprar um 14 e não conseguir utilizar o celular porque você não consegue botar o chip da tua operadora. Bom, gente, é isso. Essas foram aí minha contribuição, minha análise, minha percepção da atualização nova do iPhone 14 e 14 Pro, a partir de um olhar de um fotógrafo, né, de um filmmaker, focando principalmente aqui na parte de câmera, fotografia, vídeo. Bom, queria pedir para você se inscrever, deixar o seu like. Esse canal ainda é bastante pequeno, consigo interagir com todo mundo ainda, responder absolutamente todos os comentários, né? E estamos aí tentando produzir conteúdo, interagir com vocês. E se quiser também me segue lá no Instagram, né? Também vai ser legal. Eu sempre vem uns seguidores de lá para tirar dúvida, trocar uma ideia lá no Instagram. E bom, agradeço aí a presença de vocês e um beijo, até a próxima.